Campos Gerais é mais. Aqui, em meio a esta exuberante paisagem, encontra-se Piraí do Sul. Um lugar com características únicas no mundo, com cânion e rios paralelos que cortam o relevo acidentado da região, criando lugares impressionantes em meio à natureza. Abrigos naturais sob rocha apresentam sítios arqueológicos com pinturas rupestres e outros vestígios de populações pré-históricas. Aqui, a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, em parceria com outras entidades e órgãos federais, desenvolvem o projeto Geoparque dos Campos Gerais. Não há como negar o valor histórico da região. São mais de 21 sítios onde é possível encontrar pinturas e gravuras rupestres que datam de até 10.000 anos atrás, contando a história dos primeiros povos que viveram na região. Na cidade de Piraí do Sul, essas rochas muito antigas, parte delas são de origem vulcânica, né? Como o pessoal aqui da região pode ver, claro, no Morro da Antena, né? Essa região ela concentra um riquíssimo patrimônio natural e patrimônio cultural. Em Piraí do Sul, não é apenas a história que chamou a atenção da universidade. Lugares preservados e de extrema beleza fazem a alegria dos visitantes. Tem o cânion da Fazenda Chapadinha, com suas pequenas quedas d'água e lajeados para banho, que oferece, entre outras comodidades, uma pousada bem estruturada para receber seus visitantes. A Cachoeira da Paulina, com uma queda de 60 metros e praia com areia fina e piscina natural. A Pedreira do Rubinho, que desativada, formou um belo lago verde onde os visitantes costumam se banhar. E até mesmo um vulcão extinto, conhecido como Morro do Seminário, onde fica a torre de telefone. Outro grande atrativo da região é a disponibilidade para esportes radicais, como o Morro da Onça e o da Inhajica, ótimo para a prática do voo livre. Aventureiros também encontram emoção nos paredões da Serra de Piraí, onde é comum a prática do rapel nas cachoeiras Paulina, Ivo Ribeiro e em Fendas da Serra. O rafting, um dos esportes mais radicais da região, é praticado no Rio das Cinzas, junto ao vale em Joaquim Murtinho. O turismo técnico é outro ponto forte da região, que oferece visitas às propriedades de produção de leite, frango, suínos, soja e milho, para visitantes que chegam ao campo para conhecer a tecnologia na produção. No turismo rural, as grandes atrações são as cavalgadas, que reúnem em diversas épocas do ano centenas de cavaleiros de toda a região. Após a longa jornada, os tropeiros fazem a confraternização em volta do fogo para tomar chimarrão e saborear um delicioso churrasco, mantendo viva a tradição iniciada pelos tropeiros, que faziam o caminho de Viamão, conhecido também como Caminho dos Tropeiros. À frente da tropa vai a Nossa Senhora das Brotas, a padroeira de Piraí do Sul e de toda a Rota dos Tropeiros, que abrange os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A devoção mariana inicia com o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio Santana Galvão, com sua visita à cidade em 1808. Famosa pelos diversos milagres, Nossa Senhora das Brotas é homenageada há mais de 130 anos, levando milhares de fiéis que acompanham a peregrinação até o santuário de Nossa Senhora das Brotas. Em Piraí do Sul, é comum encontrar traços da história presentes em várias construções da cidade, como a antiga igreja matriz Senhor Menino Deus e o Colégio Santa Marcelina, com sua construção em estilo colonial e uma linda capela onde as irmãs e alunos fazem suas orações. Uma cidade com tanta cultura e tradição que tem até mesmo sua própria maneira de comemorar as festas juninas e julinas, com sua bebida típica, a cabriúva, feita com calda e vinho, canela em rama, cravo e gemada. A cabriúva faz sucesso e conquista cada vez mais apreciadores de todo o Paraná. O que não falta em Piraí do Sul é lazer e diversidade
para quem deseja conhecer novas culturas e fazer amizades. Piraí é cheia de vida, um lugar onde esportes e diversão fazem parte do dia a dia dessa gente sorridente. No começo do ano, a diversão fica por conta da Abril Fest, que fica melhor e maior a cada ano que passa. Piraí do Sul é isso. Um terreno fértil para novas iniciativas e que já está no caminho certo para o desenvolvimento do turismo sustentável. Dividir com todos a beleza da nossa terra é uma forma de promover o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente e do patrimônio da nossa história. Converter todo esse potencial econômico em força e crescimento para a nossa gente é um desafio. Por isso, é preciso investir e surpreender o Paraná com a hospitalidade e a alegria típicos de cada piraiense. É hora de mostrar que Piraí é história, lazer, cultura, natureza, beleza. Um lugar que tem sempre uma boa história para contar. Fim de ano é a época em que muita gente aproveita para reforçar a fé. Ontem, em Piraí do Sul, milhares de fiéis se reuniram para homenagear Nossa Senhora das Brotas. A padroeira dos tropeiros mobilizou uma multidão. Pelas ruas de Piraí do Sul, encontramos crianças vestidas de anjo e romeiros que vieram descalços. São pessoas que estão aqui para agradecer. Eu trago todo ano minha filha de anjo, porque ela é prematura extrema. E foi graças a Nossa Senhora que ela sobreviveu. É uma guerreira. E esse ano descalço também pela saúde da minha mãe. Ela tem 5 anos, faz 5 anos que eu venho na procissão. E é um agradecimento, na verdade, pela saúde, pela tudo que a gente passa, né, durante o ano. Essa devota carrega o terço para simbolizar a fé. Ela diz que tinha câncer, mas foi curada por Nossa Senhora. Sempre participei, sempre fui devota de Nossa Senhora e agora muito mais. É muita, muita fé. Não tem o que explique. Muitas graças alcançadas, esteja onde eu estiver. Eu venho na procissão. Durante o trajeto, momentos de reflexão. A adoração à Nossa Senhora das Brotas existe há mais de um século. E sempre nessa época do ano, os peregrinos vão a Piraí para homenagear a santa. Depois da procissão, tem a missa campal, que reúne milhares de pessoas no santuário da cidade. Perdoe nossos pecados, derrame em nosso coração e nossa família a sua misericórdia. Os fiéis se acomodam embaixo das árvores e rezam em pé mesmo. Cada um está aqui por um motivo e a maioria viajou alguns quilômetros para acompanhar a celebração. A senhora veio da onde? De Ponta Grossa. Vem todo ano? Sim, todo ano. Nós, sem Deus, não somos nada. A gente pode até passar algum tempo mais ou menos bem, mas depois vem as cruzes, as dificuldades, e nós precisamos muito de Deus na nossa vida e da proteção da Virgem Maria. A festa dura cerca de 9 horas e durante o dia ocorrem várias celebrações. Entre uma missa e outra, tem churrasco para matar a fome dos visitantes e manter esse povo com energia até o último minuto.
Os 2.000 espetos começaram a ser preparados no sábado e às 6 da manhã as churrasqueiras já estavam a todo vapor. Nós estamos hoje com 40 pessoas envolvidas, né, somente no churrasco. No total da festa são mais de 600 pessoas, somente voluntárias. Vocês garantiram o espeto, tá faltando só um lugar para sentar agora, para acomodar todo mundo. Estamos só esperando um lugar para sentar agora. É o de menos também, né? É de menos, isso aí já tá certo já. Fica amarelo lá em cima, agora. Fica amarelo ponto 5. O HD não tá com nada, né? Ponto 5? Ah, sim, ponto 5. Que isso? Agora sim. Como que é o nome da via? História assim. História assim.
Em boa parte do nosso estado, há milhões de anos, existiram vulcões. É o que dizem os pesquisadores. E na região de Piraí do Sul está um dos mais antigos e bem preservados registros da presença desses gigantes no estado. Depois que deixaram de entrar em atividade, a erosão das rochas foi mudando a paisagem. E hoje, ao lado da rodovia de acesso ao município de Ventania, dá para perceber bem a diferença no relevo entre o primeiro e o segundo Planalto Paranaense. Quem explica é o geólogo e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gilson Burigo Guimarães. A região do primeiro Planalto, é chamado Planalto de Curitiba, é uma extensão que vem desde a Serra do Mar, em direção ao interior do estado, em direção ao lado oeste, até encontrar essa forma de relevo que nós chamamos de escarpa devoniana. Aqui onde nós nos encontramos, nós vemos uma região um pouco mais baixa, onde tem rochas muito antigas, e um relevo onde nós temos um contraste de áreas mais altas e mais baixas, enquanto que no segundo Planalto nós temos uma paisagem mais ou menos aplainada no seu topo, graças às rochas do segundo Planalto, que são dispostas em camadas mais ou menos horizontais. Só na Rota dos Tropeiros são 300 pontos de observação das rochas. Seguimos para mais um deles, pertinho de Piraí. Os estudiosos dizem que essa é uma região muito rica do ponto de vista da geologia. Em cada pedaço de rocha é possível identificar vários tipos de minerais. E não é para menos. Todo esse paredão aqui, um dia, já foi a encosta de um vulcão. É um patrimônio natural de mais de 500 milhões de anos. Por isso tudo que a gente vê, esse espaço, essas rochas, como é que elas se formaram? Essas rochas aqui, elas um dia foram magma, foram aquele material líquido que sai de dentro do interior da Terra. Quando o material é jogado para o ambiente de fora, né, ele vai se acumulando, vai sendo depositado, parte desse material resfria e se solda uma partícula na outra, dando origem a uma rocha como essa. Estudantes e pesquisadores de todo o Brasil vêm em busca destas rochas que guardam parte da história que o homem ainda está desvendando. É um verdadeiro laboratório a céu aberto. Nós estamos, no momento, como se estivéssemos dentro da encosta de um vulcão, né? Mas imagine um cenário em que nós tivéssemos um ambiente montanhoso, com várias dessas regiões com atividade vulcânica, em uma paisagem sem animais, sem plantas, né? Um ambiente completamente diferente do que nós temos nos dias de hoje. Não havia vida. Fora dos oceanos, fora dos ambientes aquáticos, não existia vida ainda. Quais eram as características dos vulcões aqui na região? Então, esses vulcões, né, nós temos dois tipos principais de vulcões, aqueles vulcões mais tranquilos, né, e os vulcões onde as atividades são muito explosivas. Esse segundo tipo era desse tipo de vulcanismo que nós tínhamos aqui na região de Castro e Piraí. Se hoje aqui realmente ainda fosse um vulcão em atividade, seria um risco? Exatamente, né? Esse aqui não seria uma região assim recomendável para ficar passeando assim sem muito cuidado. Toda a população pode ficar completamente tranquila que não existe nenhuma possibilidade desses vulcões estarem em atividade novamente. É só passado? É só passado. E que tal encararmos uma aventura? Da pousada do Emerson, seguimos a pé por uma trilha dentro da fazenda vizinha. O caminho dá acesso ao Cânion da Chapadinha, no mesmo conjunto de montanhas do Cânion do Guartelá. O pessoal costuma dizer aqui na região que ao entrar na trilha é bom fazer uma oração para evitar aí de encontrar qualquer surpresa no meio do caminho. Bom, acreditando ou não, melhor não arriscar, né? São Bento, me livre de qualquer cobra e animal peçonhento. Vamos lá. E a oração deu certo. À nossa frente, muito verde e natureza. Cenário perfeito para um passeio inesquecível. Poucos metros de caminhada a gente já consegue avistar o cânion. E olha só, a gente vai lá para trás daquelas araucárias. E o Antônio, que é o secretário de comunicação da prefeitura, que vai acompanhar a gente nessa aventura. A caminhada é puxada, haja força nas pernas. São 4 quilômetros de descida, rochas e mata fechada em alguns trechos.
Sem falar dos obstáculos, que exigiram equilíbrio para quem estava despreparado. Já tive oportunidade de conhecer a Mata Atlântica toda, a região amazônica. Essa região de Campos Gerais é totalmente distinta, assim, no que é no paisagismo, na cobertura vegetal, na fauna também existente aqui na região. Então, acho que o principal é isso, é um ambiente totalmente diferente do que a gente vê em outros ecossistemas. Então, é um ambiente que tem que ser muito preservado, realmente. Seguimos. Ainda temos chão. Nosso objetivo está lá embaixo. E essa vista é que nos dá força para continuar. De vez em quando aparecem pequenas flores que quebram o cinza das rochas e o verde das árvores. Delicados enfeites na típica paisagem dos Campos Gerais. Quanto mais forte a descida, sinal de que estamos chegando. Depois de 2 horas de muito esforço dentro da mata, olha só o presente. Cachoeira da Paulina. Não tem como não se encantar. A queda é de 60 metros de altura, de tirar o fôlego. Uma piscina natural se forma com água limpa e refrescante. Um convite para o banho. E mesmo trabalhando, a gente pede a sua licença para poder aproveitar um pouquinho também. Não dá para resistir. Rupestres de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, agora estão num livro escrito por uma historiadora que cresceu vendo os desenhos antigos e se apaixonou pelo tema. Algumas dessas pinturas também podem ser vistas de perto pelos turistas. Na serra que divide o primeiro e o segundo planaltos do estado, camuflados entre as pedras e a vegetação, estão guardados segredos de uma época que não vivemos. Piraí do Sul é a cidade que mais tem registros de pinturas rupestres na região dos Campos Gerais. Em 1 hora de caminhada, passamos por paisagens de tirar o fôlego, dentro de propriedades rurais, para chegarmos até um desses tesouros. O primeiro sítio arqueológico descoberto na região foi há 56 anos, é esse aqui. E ele guarda uma característica comum aos outros, porque os indígenas normalmente escolhiam lugares assim, altos, próximos a rios e também onde batesse o sol da manhã. E ali, escondidos entre as pedras, surgem os desenhos do dia a dia das tribos indígenas que moravam na região há 7.000 anos. Poderia representar uma cena de caça. Aqueles símbolos gradeados poderia ser uma armadilha e nós observamos que lá dentro tem um animal menor, são 3 animais, com um animal menor já dentro desse símbolo gradeado e com 2 outros seguindo. Então poderia ser uma armadilha. E eu imagino, eu entendo todos esses desenhos aqui de Piraí como a representação do cotidiano deles. Na tentativa de preservar esse passado tão rico, a historiadora e especialista em arqueologia Sinara Gomes escreveu um livro para resgatar a importância dos sítios arqueológicos da região. Que era a fazenda do meu avô. E eu cresci brincando aqui. E desde pequena eu via essas pinturas. Nós vínhamos brincar aqui com as minhas primas nesse sítio aqui, via essas pinturas e eu sempre me questionava quem tinha feito, o porquê dessas pinturas. Aí eu fui para a cidade estudar, na idade escolar, e as dúvidas, a curiosidade continuou. Aí optei por fazer história na graduação e a paixão continuou e acabei fazendo arqueologia como especialização e a minha monografia foi sobre pintura rupestre e que acabou se tornando num livro. A poucos metros dali, outro arenito revela mais sinais. Uma ave e desenhos geométricos. Dos 16 sítios arqueológicos no município, só um está aberto aos visitantes. A visitação nesses sítios arqueológicos é uma visitação que tem que ser bem programada, com pequenos grupos, né? Não uma visitação em massa para não haver também uma depredação. E é isso que o dono dessa propriedade faz. Emerson tem uma pousada e se o turista estiver disposto a caminhar um pouquinho, vai ser contemplado com uma aula de história e com um espetáculo da natureza. Eu sabia que só poderíamos mostrar isso para todas as pessoas
com a garantia de que sempre isso fosse preservado. Então, todas as visitas eu acompanho, a gente mostra onde está o desenho, mas não toca no desenho, e temos o cuidado de que todas as pessoas que estejam ali também não toquem, também mantenham uma certa distância do desenho. Quanto mais as pessoas conhecerem, é para a finalidade de mais elas preservarem. Uma descoberta histórica no Paraná está chamando a atenção dos arqueólogos. São desenhos rupestres na região dos Campos Gerais. As figuras retratam animais e seres humanos. Os Campos Gerais, região de arenitos esculpidos pelo tempo, de muitos cânions e de paisagens sem fim. Neste cenário se escondem os primeiros sinais da vida do homem no Paraná. O acesso à Serra do Piraí dentro de uma fazenda é bem complicado. Nós acompanhamos o trabalho de pesquisadores. A caminhada começou no pasto e seguiu quase meia hora mata dentro. Cláudia, arqueóloga, guiou nosso grupo durante o trajeto até as pinturas milenares. O acesso ao local onde está o desenho é difícil mesmo, além dessa caminhada toda, tem muito mato em frente onde está o desenho, um ninho de curucaca lá no alto. A Cláudia vai tentar subir agora para documentar então e registrar um pouco dessa história. Além dos 7 metros de altura, vespas e abelhas eram outros obstáculos. Cláudia conhece este abrigo desde 1992 e, sem recursos naquela época de se aproximar do desenho, pensou que fossem formas geométricas. Só agora que ela levou o susto. Superou qualquer expectativa aqui dentro desse abrigo, que foi encontrar, na verdade, uma cena de dança ritual, né, que talvez represente um mito de origem, né, de um determinado grupo. Estima-se que a idade do desenho seja de 4.000 anos e que tenha sido feito por observação. O índio pintava enquanto assistia ao suposto ritual. Conservada pela natureza e longe do vandalismo, a pintura rupestre está praticamente inteira.